Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem trouxe o livro de Deus, a Bíblia Sagrada, diga amém. Amém. Então fique de pé comigo e abra no livro que estamos estudando, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 1. Nós vamos ler esta noite a partir do verso de número 21. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem posso, de espírito imundo, o qual nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos. Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu a célebre fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia, e a igreja diz amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças e louvamos o teu nome, por estarmos uma vez mais reunidos em tua casa, em tua presença, para cultuarmos e adorarmos ao Senhor. Nós pedimos que nesta oportunidade, depois de tudo que nós já ouvimos aqui neste santo lugar, que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra, que as palavras que saírem de minha boca esta noite possa produzir edificação aos meus irmãos que estão me ouvindo aqui neste lugar, e que apenas o teu nome seja glorificado, desde agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos. Nós vamos falar subordinado ao tema Jesus estava no culto. Quem pode repetir? Jesus, mais uma vez. Mais forte. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, Marcos, ele relata algo como um dia de 24 horas de trabalho intenso do ministério de Jesus. Para os irmãos terem uma ideia, o trabalho de Jesus se inicia com um culto no dia de sábado, conforme o capítulo 1, versículo de número 21. Depois, Jesus segue para a casa de Pedro, conforme o capítulo 1, versículo 29. À noite, ele vai para a rua para curar enfermos e pregar a palavra às pessoas que ali estão, capítulo 1, verso 32. Ele continua antes do nascer do sol, indo para o deserto, no capítulo 1, verso 35, e ele termina durante a manhã cedinho com a partida daquela cidade, capítulo 1, versículo de número 38. É curioso porque nesta abordagem que Marcos faz, ele relata 4 períodos correspondentes ao dia de trabalho no ministério de Jesus. E esses 4 períodos do dia, eles correspondem a 4 lugares. Jesus vai para a sinagoga, Jesus vai para a casa, Jesus vai para a rua, e Jesus vai para o deserto. E não apenas 4 lugares são mencionados, mas também 4 grupos. Jesus, ele fala com os judeus piedosos, ele fala com os seus discípulos, ele fala com a multidão e ele fala com o tentador. E uma coisa que nós podemos analisar, irmãos, é que a agenda de Jesus era lotada, tanto que no Evangelho segundo Marcos é dito que Jesus, juntamente com os seus discípulos, devido à sua agenda agitada, ele não tinha tempo nem para comer. Eu quero que os irmãos analisem comigo, deixe marcado aí, mas vá para Marcos capítulo 6.
E veja o que está escrito no verso de número 31. Marcos capítulo 6, verso 31. Olha o que diz a Bíblia. Jesus está falando aqui, e o texto diz: e ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e os que vinham. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesta introdução é que Jesus tinha muitas ocupações. Jesus tinha a agenda lotada, mas mesmo com suas muitas ocupações e mesmo com sua agenda lotada, Jesus não abria mão de estar no culto na casa do Pai, adorando a Deus. Nenhum de nós que estamos aqui, por mais lotada que seja a nossa agenda, nós podemos dizer que a nossa agenda era mais lotada do que a de Jesus, porque não era. Muitas pessoas, numerosas multidões, estavam sempre indo e vindo. Nem para comer eles tinham tempo, mas para estar na presença de Deus eles tinham. Jesus amava estar na casa do Pai. Jesus amava estar junto com a igreja, congregando, adorando, porque o próprio Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com o pão da terra, que nós ficamos tão loucos, colocando tudo na agenda, sem tempo para Deus, sem tempo para orar, sem tempo para a palavra. Mas, meus amados irmãos, o pão da terra, ele perece, mas o pão do céu, ele permanece para sempre. Aleluia! E Jesus, ele amava a casa de Deus, ele amava o lugar do culto, ele amava estar no templo, ele amava estar na sinagoga. Onde havia uma reunião de crentes, ali estava Jesus. E isto não mudou, porque ele mesmo disse aos seus discípulos: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus está aqui nesta noite. Glória a Deus. Ele não falta culto, irmãos. E desde pequeno que nós observamos que esta ligação de Jesus com o templo, esta ligação de Jesus com o culto, ela é apresentada de maneira clara nas Escrituras. Em Lucas capítulo 2, não precisa abrir, versículos 21 a 38. Nesta ocasião, a Bíblia diz que Jesus é levado com 8 dias de nascido para ser apresentado no templo segundo a lei. E ali, Jesus ele foi levado pelos seus pais. E ali a Bíblia está nos ensinando um princípio aos pais e mães: tragam os seus filhos para a casa de Deus. Quando eles não puderem vir com as próprias pernas, venha você e tragam eles. Quando eles não puderem vir pelas próprias forças, venha você e conduza eles à casa de Deus. Porque um pai e uma mãe que traz seu filho para a casa de Deus jamais se arrependerá. Porque um filho criado dentro da igreja, ele pode ser no futuro um profeta de Deus, um pregador da palavra, um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo para a glória de Deus. Aleluia! Então, irmãos, ele é levado com 8 dias de nascido para ser apresentado no templo. E talvez os irmãos possam dizer assim: eu tenho muita vontade de vir para a quarta-feira, irmão Marcos, mas não tem salinha. Não tem problema não, traga seu menino. O menino vai chorar, não tem nada não, deixa ele chorar. Eu acho que é bom. Eu vou pregando e ele vai chorando de lá. Eu vou pregando e ele vai gritando. Uma hora ele para ou não para? Para, mas traga ele, irmão. Porque foi o próprio Jesus quem disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E ele disse mais: é das crianças de peito que sai o perfeito louvor. O choro de uma criança na igreja só incomoda crente carnal. Um choro de uma criança na igreja pode ser incômodo para alguns, mas para Deus é a perfeita adoração. Glória a Deus. Aleluia. Aos 12 anos de idade, irmãos,
Jesus está no templo mais uma vez. E a Bíblia diz que com 12 anos de idade, ele está ali fazendo perguntas, interrogando e respondendo os doutores da lei. E aconteceu um fato curioso, porque a Bíblia diz que seus pais, depois da festa, voltaram para casa e esqueceram Jesus para trás. E aí ficaram loucos procurando entre os parentes, procurando entre os amigos. Aí disseram: cadê Jesus, meu Deus? Cadê o menino? Aí voltaram desesperados. E para onde foi que eles voltaram? Eles voltaram para o templo. Irmão, se você perdeu Jesus na caminhada, eu quero dizer para você nesta noite que você veio ao lugar certo, porque aqui é o templo dele e ele está aqui nesta noite para falar ao seu coração. Glória a Deus. E eles vão, olha comigo, deixa marcado, Marcos, que nós vamos voltar. Lucas capítulo 2. Irmão, eu estou com vontade de pregar hoje, irmão. Quando é que eu não estou, irmãos? Todo dia, né? Capítulo 2, olha comigo o versículo de número 46. Eu amo esse texto. Eles voltam, e olha o que diz o verso 46 de Lucas 2. 3 dias depois o acharam, aonde? Grite forte, aonde foi que acharam Jesus? Porque o templo é o lugar onde ele está. Se você vier para cá, você vai achar Jesus. Aleluia. Irmão Marcos, mas ele não está em qualquer lugar, porque ele não é onipresente, é verdade. Mas às vezes ele está em determinados lugares que tem muita gente, tem muito barulho, tem muitas ocupações. E às vezes nós estamos tão envolvidos com aquele ambiente que nós não conseguimos enxergar a presença dele ali. Mas no templo não, irmão, porque tudo aqui é para ele. O louvor é para ele, a adoração é para ele, a oração é para ele, a palavra é para ele. Tudo é para ele. O centro do culto é ele. Quem veio adorar a ele esta noite aí, diga glória a Deus. Acharam no templo, assentado, olha irmãos, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. 47. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam de sua inteligência e de suas respostas. Olha o 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Eu pergunto aos irmãos: foi Jesus que esqueceu os pais? Ou os pais que esqueceu Jesus? É porque é desse jeito, irmão. Não é Jesus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. É nós que nos distanciamos, ele permanece no mesmo lugar. Somos nós que nos afastamos, e ele deixa que isso aconteça, para que quando a gente estiver distante dele, a gente sinta saudade dele. Eita, meus irmãos, ele deixa muitas vezes a gente se distanciar, para que neste distanciamento a gente pense que ele se afastou. Aí de repente a gente começa a sentir saudade dele. E o mais maravilhoso no meu Deus é que todas as vezes que você estiver disposto a voltar, ele vai estar esperando o seu retorno. Eita, glória a Deus. Aí ele bateu: o pai e eu estávamos aflitos. Olha o 49. E ele respondeu: por que me procuráveis? Isso é, por que vocês estão me procurando tanto? Vocês não já sabem onde eu estou? Vocês estão entendendo agora? Por que me procuravam tanto? Não sabeis que me cumpria estar aonde? Na casa do meu Pai, no lugar da adoração. Irmão, escute isso aqui esta noite. Não precisa você ficar correndo que nem um doido para achar Jesus. Chega um falso profeta na cidade, aí muitos vai para lá ouvir falsas mensagens. Chega um herege não sei aonde, aí o povo corre para ouvir o herege. Não saia correndo para lugares aonde Jesus não está. Venha para cá, aqui tem Bíblia, aqui tem palavra, aqui tem adoração, e aqui que Jesus está. Glória a Deus. Ele está ligado com o templo, irmãos, e ele se refere ao templo como a casa do seu Pai. Em Mateus 21, 12 a 13, Jesus já mais maduro vai de novo para o templo.
E lá ele se incomoda com o que estavam fazendo com o templo, porque estavam fazendo o comércio do templo, no templo. E aí Jesus vai lá e pega o chicote, vira as mesas, expulsa os cambistas, liberta os animais. E ele diz uma palavra que eu acho maravilhosa. Ele diz assim: vocês têm transformado a casa do meu pai em covil de salteadores, mas esta casa será chamada casa de oração. Ei, meus irmãos, esta é a casa do Pai, é a casa de oração, é a casa onde nós nos vinculamos a Ele. Mas o fato, queridos irmãos e irmãs, esta noite, é que o nosso Jesus, Ele não perde culto, Ele está sempre no lugar da adoração. Jesus, diz a Bíblia, Ele tinha por costume estar na sinagoga. E o que era a sinagoga? Um lugar de adoração, onde os judeus se reuniam para aprender e estudar a lei. Olha comigo aí, você está em Lucas ainda? Quem está em Lucas ainda, diga amém. Então vá comigo para o capítulo 4. Olha o versículo 16. Lucas 4:16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Eu acho tão bonito esse texto, porque o costume de Jesus era estar onde? Na sinagoga, no culto, no lugar da adoração. É curioso, irmãos, porque o costume de Jesus era congregar, mas neste último tempo, infelizmente, o costume de muitos é deixar a congregação. Isto é lamentável, irmãos, porque nós temos que imitar quem? Jesus. E o costume dele era estar num ambiente de culto, era estar adorando, era estar lendo Bíblia, era estar orando, era estar junto com seus irmãos. Mas o costume de muitos nesse último tempo, infelizmente, é abandonar a congregação. E nós temos que vigiar, irmãos, porque qualquer um de nós aqui podemos cair nessa cilada. Veja o que o escritor aos Hebreus diz, ele nos aconselha. Hebreus 10:25, olhe na sua Bíblia. Eu poderia citar o texto, mas eu quero que você leia, para você saber que não é da minha cabeça. É a Bíblia. É a Bíblia. Porque aqui a gente ama a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é quem sustenta a igreja, ela é quem alimenta a igreja, ela é quem fortalece a igreja, e é ela quem dá vitória ao povo de Deus. Hebreus 10:25, olha o conselho: não deixemos de congregar, como é o quê? Costume de alguns, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja bem, irmãos, porque tem uma coisa aqui que é maravilhosa, é uma exortação carinhosa. O escritor aos Hebreus, ele está dizendo: meus irmãos, não deixemos de congregar, não deixemos de nos reunir na congregação, não deixemos de estar juntos no lugar do culto. Mas ele diz uma coisa que eu gosto, ele diz que é o costume de alguns, não é muitos, e eu me alegro com isso. São poucos que têm o costume de não congregar, mas ainda existem muitos que amam a casa de Deus. E nesta noite, irmãos, eu estou feliz, porque vocês não fazem parte dos alguns que deixaram de congregar, mas vocês fazem parte dos muitos que amam estar juntos, adorando a Deus em espírito e em verdade. Há um pastor alagoano que, ele brincando, ele diz que existe 5 tipos de crente. O crente dominguinho, só vem no domingo. O segundo tipo de crente que ele diz que tem é os oportunistas. Eles só vêm quando tem oportunidade. O terceiro grupo de crente é os vampiros. Vampiro, irmão? É. Eles só vêm na Santa Ceia beber o sangue de Jesus. Depois ele não vem mais. O quarto tipo de crente é o festeiro. Ele só vem no aniversário da igreja e ninguém nunca mais vê ele. E o último é o rato de igreja. Toda hora ele está dentro da igreja. Qual é o certo? Nenhum. Irmão Marcos, nenhum. Porque se o rato de igreja está sempre na igreja, ele não prioriza a família. Está errado. Sabe qual é o crente correto? O equilibrista.
equilibrado, que prioriza o que é prioridade, mas não sacrifica aquilo que é importante. Esse é o crente que agrada a Deus. Amém? Porque exagero não presta não, irmão, de nenhum jeito. Quem diz amém? Então aqui Jesus ele nos ensina uma preciosa lição com o seu exemplo. Ele está dizendo para nós com este exemplo: não perca a oportunidade de estar no culto adorando a Deus. Não deixe que as suas muitas ocupações lhe afaste da casa de Deus. Não deixe de congregar, irmãos. O inferno, o diabo tem colocado na cabeça dos crentes que dá para ser firme e forte, distante da congregação, e isso é uma mentira, irmãos. Quanto mais você se afastar da casa de Deus, mais você se afastará da palavra. Quanto mais você se afastar da palavra, mais você se afasta da oração. Quanto mais você se afasta da oração, mais você se aproxima do pecado. Venha para cá, que aqui a palavra vai te fortalecer. Se afaste não. Venha. Mas não estou com vontade não, venha sem vontade. É assim ou não é? Eu também não tenho vontade de tomar remédio não. Mas quando a gente está doente tem que tomar, não tem? Contra a própria vontade. Quem aqui acorda de manhã dizendo assim: eu amo trabalhar e eu não vejo a hora de amanhecer o dia para eu ir trabalhar? Quem aqui faz isso? Levante a mão. Se tiver eu vou lhe internar, que você está doente. Mas a gente vai sem vontade muitas vezes, para receber um salário que ligeirinho se acaba. E você vai sem vontade e você volta estressado. É assim ou não é? Mas você muitas vezes vem para cá sem vontade, mas você volta cheio da alegria e do Espírito Santo de Deus. Irmão, aqui é lugar de transformação. Aqui o triste chega chorando e volta sorrindo com a presença de Deus. Aqui o caído chega se arrastando e volta levantado pelo poder de Deus. Aqui, irmão, a gente vem desanimado, mas volta cheio de ânimo, porque a palavra fortalece, anima. Glória a Deus. Que nós possamos ser como os salmistas. Salmo 27, versículo 4, vocês conhecem: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. É assim que temos que ser. No Salmo 84, verso 10, o salmista diz: porque um dia nos teus átrios valem mais do que 1000 dias em outros lugares. Eu prefiro estar às portas da casa de Deus do que habitar nas tendas da iniquidade. Irmão, até a porta da casa de Deus é maravilhoso. Até a porta. Aonde foi, nós estamos estudando na quarta-feira, né? Aonde foi que o paralítico foi curado em Atos 3? Na porta do templo. Sabe o que isso significa? Não importa o lugar onde você está no culto, se é dentro, se é na porta, se é lá fora na outra porta, se é ali atrás cuidando das crianças, se é movimentando, se olhando a ordem do culto como os diáconos fazem. Se você estiver aqui, meu irmão, para adorar a Deus, aonde você estiver, tem milagre, tem vitória, tem bênção, porque o nosso Deus habita neste lugar. Glória a Deus. Vamos lá, no Salmo 100, o salmista também diz que nós não devemos entrar no templo calado. O Salmo 100, versículo 4, ele diz: entrai pelas portas dele com louvor. Irmãos, com alegria. Irmãos, o templo é o lugar onde Deus nos livra da queda. Vocês sabiam dessa? Vai comigo para o Salmo 73. Vocês conhecem o Salmo. Asaf começou a prestar atenção na vida do ímpio. E quando o crente começa muito a olhar para a vida do ímpio, ele esquece da dele e os pés dele começam a escorregar. É por isso que na Bíblia não tem olhe para o ímpio. Na Bíblia tem olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Deixa o ímpio com suas impiedades,
Olhe para Jesus. Salmo 73, verso 1 e 2. Olha aí, Asaf falando, ele diz: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. O negócio aqui foi sério. Asaf era um adorador. Asaf era um cantor. Um dos maiores em Israel depois do rei Davi. Mas a frieza espiritual atingiu ele. Porque pode atingir qualquer pessoa. E ele disse que começou a olhar para a vida do ímpio. Eu não vou ler todo o salmo, mas ele disse que começou a olhar e começou a perceber que parece que os ímpios eram mais felizes do que os cristãos. E ele disse que foi observando aquilo, e depois ele disse: rapaz, não vale a pena ser crente, não vale a pena lavar as mãos nas inocências. Olha aí o que é que os ímpios estão fazendo e nada acontece com eles. E os pés dele estavam escorregando, irmão. Os pés dele estavam resvalando, ele estava quase se desviando. Mas aí ele tomou uma atitude que evita crente se desviar. E qual é, irmão? Olha comigo aí o versículo 17. Até que entrei, aonde? Oh, glória a Deus, aleluia. Ele está dizendo: eu estava quase me desviando, meus pés estavam resvalando já, mas eu entrei no santuário de Deus e eu não saí mais da sua presença. É possível que haja alguém aqui entre nós, irmão, que está quase se desviando. Os pés já estão resvalando. Mas eu quero dizer para você esta noite que você tomou a decisão certa, a decisão de Asaf. Você entrou no santuário e os teus pés que estavam deslizando, Jesus vai firmar nesta noite. E aí o que é que ele faz depois que ele entra no santuário? Aí no versículo de número 23, olha o que ele diz: todavia estou sempre contigo e tu me seguras pela mão direita. Quando foi que ele descobriu que Deus está sempre com ele e que Deus segura ele pela mão direita? Quando ele entrou no santuário. E o que ele descobriu lá, eu quero que você aprenda aqui esta noite, irmão. Você não vai se desviar não, seus pés não vão escorregar não, porque nesta noite Ele está estendendo a mão, segurando na tua e dizendo: fica firme, que eu vou te segurar na minha mão. Aleluia, glória a Deus. Olha o versículo 25, ele diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Quando ele entrou no santuário, ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém no céu a não ser o Senhor, e na terra eu só desejo a tua presença. Ei, meu irmão, sabe o que eu acho interessante? É que quando a gente está em casa ou no trabalho, a gente está ocupado com tanta coisa, né? Assim, irmão, tenho que resolver isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer a prova, né? No meu caso, que estudo na faculdade, tenho que fazer a prova, tenho que entregar trabalho, tenho que fazer aquilo outro. Mas quando a gente entra no santuário, a gente só quer a presença de Deus, aleluia. Mas e a prova? Deixa para depois. Mas e a conta que tem que pagar? Deixa que depois eu pago. Mas e as preocupações ficaram da porta para fora? Aqui eu só quero a presença dEle. Aleluia. A NVT traduziu esse texto de uma maneira linda. Ela traduziu assim: quem mais tenho eu no céu senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Eita, meus irmãos, vamos lá. O templo é esse lugar. O templo é o lugar que nos cura das nossas aflições, porque Deus cura, Deus age, Deus trabalha no templo. Sim ou não, irmãos? Sim, eu disse aqui nas quartas-feiras, eu disse: irmão, Deus age em todo lugar, Deus faz milagres em todo lugar, mas tem coisas que só acontecem no templo. Tem coisas que só acontecem aqui, é inexplicável, mas tem coisa que só acontece aqui. Vamos rapidamente aí para o segundo livro de Samuel, capítulo 12. Eu vou lhe contar a história e depois eu peço para os irmãos ler o versículo. Davi, como vocês sabem, havia pecado
E do fruto desse relacionamento pecaminoso, ele teve um filho com Batseba. E esse filho, Deus disse, não vai viver, vai morrer. E aí Davi começou a jejuar, e começou a orar, e começou a clamar a Deus para que Deus curasse a criança. Aí de repente a criança morreu, faleceu. E o povo ficou conversando perto de Davi, dizendo assim, e agora? Ele não comia, não bebia, não fazia nada, não festejava, não ungia a cabeça com óleo quando o menino estava doente, e agora que o menino morreu, quem é que vai ter coragem de dizer a ele que o menino morreu? Aí Davi disse, o que é que vocês estão falando aí? O menino morreu? Aí eles disseram, morreu. Aí eles pensaram que Davi ia se desesperar. Aí eles pensaram que Davi ia arrancar os cabelos. Aí eles pensavam que Davi ia se revoltar com Deus. Aí eles pensavam que Davi ia virar as costas para Deus. Mas quem é crente, irmão, quanto mais grande é a prova, mais ele sabe que grande é o seu Deus. Crente, quanto mais difícil for a luta, mais perto de Deus ele chega. Aleluia. Olha o que ele faz, verso 20, 2 Samuel 12, 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, tomou banho, ungiu-se, se perfumou, mudou as vestes, botou uma roupa bonita, e foi para onde? E foi para a casa do Senhor, e adorou. Eita, glória a Deus! Porque o verdadeiro crente, irmão, é como diz a canção que nós costumamos ouvir e cantar: nada pode calar a voz de um adorador. Nada, irmão, nada, nada, nada. E ele vai para lá, e depois ele pede pão, e ele come. Aí disseram, peraí, mas e aí, como é isso? Aí Davi disse, não, a criança morreu, não tem mais o que fazer, depois é eu que vou para lá. Mas eu vou para a casa de Deus adorar, porque no templo ele me cura das dores, dos sofrimentos e das aflições. Eu não sei como foi que você chegou aqui não, meu irmão, minha irmã, mas eu quero dizer a você esta noite que você está num lugar aonde o médico dos médicos cura-nos das dores, dos sofrimentos e das aflições. Você pode sair daqui curado nesta noite. Quem crê, diga amém. Vamos voltar? Marcos capítulo 1. Jesus estava no culto, e nós vamos extrair desse texto 4 lições, rapidamente. Primeira lição, eu quero que a igreja repita após mim para ficar gravado. Diga comigo: Jesus não insiste em ficar onde não querem a sua presença. Aprenderam? Então vai, só vocês agora. Essa é uma verdade absoluta, irmão. Jesus, ele não insiste em ficar onde a sua presença não é bem-vinda. No texto que nós lemos, o verso 21 de Marcos 1, deixe sua Bíblia aberta, para entender o que eu prego, você tem que olhar para a Bíblia, senão você não entende. Verso 21, porque eu só prego o que está na Bíblia. Depois entraram aonde? Aonde? Em Cafarnaum. Ou seja, Jesus vai para a cidade de Cafarnaum, ele entra na sinagoga e ali ele vai ensinar. Por quê? Porque ele foi expulso de Nazaré. Olha como é bonito quando nós lemos os evangelhos e nós vamos entendendo que um complementa o outro. Marcos não diz por que Jesus foi para Cafarnaum, mas Lucas nos informa que Jesus foi para Cafarnaum depois que ele foi expulso de Nazaré, na Galileia. Vamos ver isso? Deixa marcado aí, Marcos, que a gente volta já. Lucas capítulo 4, mais uma vez. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Lucas 4, 28 a 30. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, que coisas? Jesus disse que era o Messias, o cumprimento da profecia. Quando o povo ouviu, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de quê? De ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo.
Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Deixa eu ver se a igreja aprendeu. E ele foi para onde? Para Cafar? Não. Por isso que eu disse que Jesus, ele não insiste em ficar aonde a sua presença não é bem-vinda. E nesse texto onde nós acabamos de ler, irmãos, tem dois verbos fortes na língua grega. Aos irmãos que estão nos visitando, o Antigo Testamento ele foi escrito 98% em hebraico, 2% em aramaico. São as línguas originais do Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito 100% em grego. O que nós temos em mãos aqui são traduções do hebraico, do aramaico e do grego para a língua nativa nossa, o brasileiro. Quando nós analisamos esses dois verbos na língua grega, o verbo expulsar na língua grega é o verbo ekbalo. Diga comigo, ekbalo. Ekbalo significa expelir, expulsar com violência. Então eles não disseram assim: sai Jesus, nós não queremos o Senhor aqui não. Eles saíram empurrando Jesus com violência, puxando a camisa dele. E o outro verbo, levaram, é um verbo no grego que é o verbo agó. E esse verbo agó no grego significa pegar em cada braço. Um segurou no braço direito, o outro segurou no braço esquerdo, e Jesus ficou sem movimento. E eles saíram levando Jesus para jogar ele de cima do monte. E esse verbo só era usado para descrever duas pessoas levando um cordeiro para o matadouro. Jesus é o cordeiro, mas não era hora do cordeiro morrer. É por isso que ele passou pelo meio deles e ninguém fez nada com ele, porque a gente só morre no dia que Deus quer. Então pode, se você está aqui essa noite, pode parar com esse negócio de medo da morte. Vixe, eu tenho muito medo de morrer. Eita, meu irmão, não, se você é salvo, aí é que você não tem que ter medo de morrer mesmo. Mas você não é crente, não é salvo, não crê em Cristo como Salvador, aí tenha medo mesmo. Mas eu quero dizer para você aqui nesta noite, não há nada que você possa fazer para livrar você da morte, porque nós só morremos no dia que Deus quer. E se Ele não quiser, a gente vai viver até Ele voltar no arrebatamento da igreja. Mas expulsaram ele de lá, e ele sai. O que você precisa entender, eu não vou abrir para a gente ganhar tempo, é que nem Jesus agradou todo mundo, irmãos. Então você também não vai agradar. Não adianta. Em João 7,12, não precisa abrir sua nota, a Bíblia diz que a multidão sobre Jesus se dividia. Uns diziam que ele era bom, e os outros diziam que ele enganava o povo. Então nem Jesus agradou todo mundo, e eu estou me preocupando, porque eu também não vou conseguir agradar. Ele disse: se chamaram Beelzebul ao pai de família, também chamarão aos seus domésticos. Ninguém agrada todo mundo. E Jesus aqui nos dá uma lição. Que lição? Quando não quiserem a sua presença no ambiente, não se rebaixe, não brigue, não discuta, não insista, erga a sua cabeça, procure novas rotas, vá para novos ares e vá para um lugar onde a presença de Deus habita. É assim, irmão. Quem diz amém? Então ele sai dali porque não queriam ele lá. E ele vai para Cafarnaum. Pode voltar para Marcos. Sabe o que é que me chama a atenção? Que a Bíblia diz que quando ele entrou em Cafarnaum, ele não foi logo para os pontos turísticos. Ele não foi logo para a pizzaria da cidade. Ele não foi logo para os melhores restaurantes. Ele foi para onde? Ele foi para o culto. Não é errado você ir para um ponto turístico, não é errado você ir para a beira de um rio com sua família, não é errado você ir para o mar de férias, não é errado você ir para a pizzaria, mas antes de ir para estes lugares, venha para a casa de Deus adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que Jesus faz. Ele vai primeiro para a sinagoga, ele vai para lá, ele quer adorar. E a sinagoga, como disse, irmão, é o quê? É um lugar que servia como um lugar de adoração e instrução. As sinagogas foram construídas no cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém no ano 586 antes de Cristo. Jesus vai para lá. E o que é que ele faz na sinagoga? Olha o versículo 21. Ele ensina. Isso nos prepara para o segundo ponto da mensagem, que você vai repetir após mim.
Diga comigo, no culto que Jesus está, tem ensino. Que nem hoje. Jesus está aqui, porque está tendo ensino da sua palavra. Irmão, o culto que Jesus vai é um culto de ensino. E o texto bíblico diz que todos ficam maravilhados com a sua doutrina, verso 22. Por quê? Porque ele falava como quem tem autoridade. Olha o 22, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Qual era a diferença do ensino de Jesus para o ensino dos escribas? Duas. Os escribas não tinham autoridade, mas eles queriam mostrar que tinham. Há uma diferença de quem tem para quem quer mostrar, sim ou não? Os escribas, para mostrar que tinham autoridade, eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas. Eles brigavam com as pessoas, eles maltratavam as pessoas, porque eles tentavam mostrar autoridade pela força. Pode prestar atenção nisso aqui, irmão. Quem não tem autoridade, tenta mostrar autoridade pela força. Agora, quem tem autoridade de Deus na terra, é manso, é humilde, e na hora que abre a boca, o fogo de Deus desce. Desce ou não desce? Desce. Irmãos, por que Jesus tem autoridade? Não é como os escribas, porque ele é a própria verdade. Jesus não ensinava mentiras, Jesus não ensinava coisas enviesadas. O ensino de Jesus era claro, ele ensinava com a autoridade de Deus. Segundo, ele tinha autoridade porque ele é a própria palavra de Deus. Então ele falava do que lhe é próprio, ele não citava os rabinos, que é a segunda coisa que fazia com que os escribas tentasse mostrar autoridade. Ele ficava citando, é como diz o rabino Shammai, é como diz o rabino Hillel. Mas quando Jesus falava, ele dizia, Mateus capítulo 5, os antigos disseram, eu porém vos digo. É autoridade, irmão. E nós não estamos aqui por causa de John Calvino. Quem diz amém? Não estamos aqui por causa de Armínio, não estamos aqui por causa de Spurgeon, não estamos aqui por causa de nenhum desses homens, porque homens são falhos, tropeçam e caem. Nós estamos aqui por causa daquele que disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Irmão, a igreja cresce com ensino, sim ou não? Com ensino. Olha o que está escrito em 1 Pedro, deixa marcado aí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Se você demorar a achar, eu leio aqui rapidamente, porque a hora já está avançando. Eita, glória a Deus! O Senhor Jesus está no culto, irmãos. Capítulo 2, versículo 2, olha o que diz a Bíblia. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Aqui é um símbolo da palavra. A palavra é como leite materno, que alimenta, que protege e que dá crescimento. A igreja cresce com isso, irmão. A igreja não cresce com shows. Não. Eu nunca vi dizer que uma pessoa que participa de um show e fica 2 horas lá pulando que nem um louco, ele foi edificado em alguma coisa. Eu nunca vi dizer. As pernas ficam cansadas, dependendo da idade, fica morto no outro dia, não é assim? Pronto. A igreja cresce com ensino puro e genuíno da palavra de Deus. Nunca vi dizer que alguém diz, eu estava quase me desviando, mas eu fui para um show. Não. Eu estava quase me desviando, irmão, mas naquele culto, quando a palavra foi aberta e pregada, ela entrou no meu coração como uma flecha de Deus, e eu estou de pé para a glória do meu Senhor. É com ensino, irmão. É com ensino. E aqui nesta igreja, nós somos ensinados pela palavra pregada e pela palavra cantada. Porque Martinho Lutero dizia que louvores bíblicos fortalecem a igreja. E nós já fomos fortalecidos essa noite com os louvores bíblicos que aqui foram cantados. Quem foi fortalecido aí, diga glória a Deus. É assim que a igreja cresce, irmão. E uma igreja que prioriza o ensino da palavra de Deus é uma igreja onde Jesus está.
Jesus está neste lugar. Vamos lá, volta para Marcos. Repita após mim, terceiro ponto. No culto que Jesus está, demônios são expostos. Irmão Marcos, olha aí, versículo 23. Não tardou, Marcos 1, 23, que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Prestem bem atenção. Há um teólogo chamado John Gill, importante teólogo batista. Ele diz algo que me chama a atenção. Ele diz que este homem aqui, ele era um frequentador assíduo da sinagoga, mas estava cheio de demônios. É sério, né, irmão? Estava cheio do diabo, mas todo culto ele estava lá, mas estava cheio do cão. E sabe o que era pior? É porque as pessoas daquela época, elas não tinham poder de Deus. Então o demônio participava do culto possuindo o corpo daquele homem e nunca era exposto, porque faltava discernimento espiritual. Então ele estava lá, irmão, congregando no corpo daquele homem, não perdia um culto, dentro da igreja, mas estava cheio do diabo. Aí você que está olhando para mim assustado, eu estou vendo a cara dos irmãos bem assim, ó. O diabo também congrega. E ele congrega no corpo daqueles que abrem brechas para ele entrar. Existem duas possessões demoníacas, e elas são explicadas nesse texto. Há uma possessão demoníaca, diga comigo, silenciosa. O demônio não baba, o demônio não grita, o demônio não se esperneia, o demônio não faz nada. Ele senta quietinho, com a Bíblia na mão, sentado na cadeira, e ninguém percebe. Tem isso na Bíblia, irmão? Tem, abra aí. Eu ia citar, mas abra para você ver. João capítulo 7, versículo 70. Perdão, João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 70. Olha aí o diabo congregando. E estava no grupo dos discípulos de Jesus. É Bíblia, irmão. João capítulo 6, versículo 70. Ó. Quem achou, diga amém. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em um número de 12, contudo um de vós é quem? É o diabo. 71. Referia-se ele a quem? Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele quem estava para trair Jesus, sendo um dos 12. Irmão, o diabo também congrega. E tem mais. O diabo congrega e toma santa ceia. Os irmãos estão tudo assustados. João 13, olha aí o diabo tomando santa ceia. João capítulo 13, versículo 27. Na hora que o pastor Jesus abençoou o pão, o diabo entrou. Está na Bíblia, irmão. Tudo é na Bíblia. João 13, 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele. Quem? Satanás. Entrou em quem? Em Judas. Irmãos, isso aqui é muito sério. Porque essa possessão, pode voltar para Marcos, tanto desse homem como de Judas, era uma possessão silenciosa. E ninguém discernia. O camarada estava aflito, aprisionado por um demônio, a vida toda frequentando culto, e as pessoas não conseguiam perceber que aquele homem, na verdade, era uma pessoa oprimida pelo diabo. Isso é muito sério. Eu vou fazer uma pergunta aqui à igreja: crente fica endemoniado? Sim ou não? Quem acha que sim, levante a mão. Não é para testar conhecimento, não, é só para os irmãos. Quem acha que sim, levante a mão. Os outros acham tudo que não? Pois eu tenho algo para dizer a vocês aqui essa noite: crente fica endemoniado. Irmão Marcos, eu vou lhe provar. Tiago 2,19 diz: os demônios creem e estremecem. Demônio é crente? É.
Então crente fica endemoniado. E agora, irmão Marcos? Então, espera aí. Crente é simplesmente aquele que acredita. Então, crente nominal, que diz que é crente, mas nunca passou pela experiência de salvação, o diabo entra nele. Agora, tem um irmão, que o diabo não entra. Aquele que nasceu de novo e é um verdadeiro salvo na presença de Deus. Só quem é salvo aí, levante a mão e diga glória a Deus. Crente fica endemoniado, agora salvo, não, porque o crente só acredita, mas o Espírito de Deus não mora nele. Agora o salvo não, a Bíblia diz, 1 Coríntios 3,19, vocês são o santuário de Deus. O verdadeiro salvo não pode ficar endemoniado, porque o Espírito de Deus é o dono da sua casa. Aleluia. Irmãos, o salvo não fica possesso, mas o crente fica. Por isso que nesta noite você tem que sair do estado de crente, eu acredito em Deus, para o estado de salvo, eu nasci de novo. Aleluia. E Jesus está neste culto para fazer isso. Mas aquele homem estava possesso. Volta para Marcos, que eu vou acelerar agora. E aquele demônio, irmãos, quando Jesus entrou no culto, o diabo se manifestou. Sabe por quê? Porque espíritos imundos são espíritos das trevas. E quando a luz do sol da justiça brilha, as trevas são expostas. Eita, glória a Deus. Deixa-me dar um testemunho aqui para os irmãos rapidamente. É menos de 2 minutos. Uma vez eu estava ministrando a palavra de Deus na congregação em Serra Branca, uma cidade próxima da minha cidade. Eu dirigi essa congregação lá, e nós estávamos no momento da oração, e de repente entrou um camarada possesso de demônios, e veio na frente do púlpito, segurou nas 2 abas do púlpito assim, balançou o púlpito e disse assim: eu sou Belzebu, e eu vim acabar com esse culto, com a voz bem grossa. Aí eu disse: eu sou embaixador do Rei dos céus e da terra, e no nome de Jesus eu lhe digo, desapareça agora. Ele partiu correndo no meio da rua, e o culto aconteceu, porque Jesus é maior. Por isso que crente não tem medo do diabo não, irmão. Tem? Não, senhor. Tem medo de nada. Veja, o demônio se expõe. Por quê? Porque a luz chegou. Quando Jesus chegou, eles se agoniaram, eles se precipitaram, eles endoidaram. Aí eles disseram: agora nós temos que atrapalhar o culto, porque é isso que o demônio faz. Aí nós estamos aqui no ensino, e eu tenho que dizer no culto de domingo mesmo, porque essas coisas acontecem mais no culto de domingo. Escute o que vou lhes dizer agora, e os diáconos abram bem o ouvido. Se tiver sujo, bota o dedo assim, ó, os diáconos, ó, e as diaconisas. Se um dia eu estiver pregando aqui, ou o pastor, e entrar um demônio aqui nesse culto, é os diáconos que tem que pegar, levar lá para trás e expulsar. Porque se eu descer do púlpito para fazer isso, interrompendo a pregação, o diabo fez o que queria, tirou o pregador do púlpito. É bom a gente aprender como igreja essas coisas, irmão, porque às vezes a pessoa quer que você saia do púlpito a resolver problema. E o pregador não pode sair do púlpito na hora da exposição da palavra para ir resolver problema, não. Porque a coisa mais importante do culto é o quê? É a palavra, e o diabo sabe disso, é por isso que ele quer fazer bagunça. Mas eu creio que os diáconos e diaconisas dessa igreja são cheios do Espírito Santo, e se o diabo se levantar, é só para cair, porque há poder no nome de Jesus. E eu citei os diáconos e diaconisas da igreja aqui como autoridade, mas não só eles não. Todo crente aqui nesta igreja verdadeiramente salvo tem autoridade para dizer: em nome de Jesus, sai, e pelo poder do nome, ele vai embora. Porque todo crente é sacerdócio real. Quem diz amém? É só para a gente entender. Então quando o diácono for, aí aqueles irmãos que oram, porque tem que orar, não é assim? Tem que consagrar, aí acompanha também. Aí vai para lá e bota o diabo para correr. Porque se o pregador sair, aí pronto, aí acabou com o culto. Que era isso que ele queria fazer. Olha, ele veio para atrapalhar o culto. Versículo de número 23. Como é que ele tenta atrapalhar o culto?
Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Ele tentou atrapalhar o culto gritando, fazendo bagunça. Anakikazo é o verbo aí para gritar, bradar. Ele ficou gritando, irmão, tentando atrapalhar as pessoas de ouvirem Jesus. Então cuidado, não atrapalhe ninguém de ouvir a palavra não, senão sem querer você pode estar fazendo o trabalho de quem? Do diabo. Não é assim, irmão? Deixa o irmão ouvir a palavra, depois tu conversa. Deixa esse celular desligado, porque aqui Jesus é quem está falando, é mais importante do que quem está lá fora. Não perca o foco não, meu irmão, porque esse é o trabalho de Satanás, é tirar o seu foco para não ouvir ele falar, porque ele sabe que quando Deus fala, coisas extraordinárias acontecem. Então, em primeiro lugar, ele quer atrapalhar gritando. Em segundo lugar, ele quer atrapalhar Jesus, fazendo com que as pessoas olhassem para Jesus com pré-conceito. Olha aí o versículo 24, parte A. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Olha como o demônio é terrível, irmão. Quando ele diz Jesus Nazareno, ele estava apelando para o pré-conceito, porque o povo dizia, não pode vir nada de bom de Nazaré. Natanael disse isso, não é? Em João 1,46. Então quando o demônio diz, tu é de Nazaré, o povo de Cafarnaum, que era uma cidade mais importante que Nazaré, ia dizer, vixe, é só um nazareno. Vamos ouvir esse homem não, porque o demônio trabalha assim. Ele diz, quem é o pregador esta noite? É fulano. Vixe, é fraquinho. É o diabo. A gente tem que entender, irmão, que cada pregador é usado da maneira que Deus quer. Mas se todos estiverem em consagração, Deus fala, porque Deus não depende do homem, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente, amém. Deus fala na boca daquele que se rende aos seus pés. É isso que nós temos que aprender. Mas ele tenta colocar a multidão contra Jesus. Terceiro lugar, olha o que ele diz no verso 24: vieste para perder-nos, bem sei que tu és o santo de Deus. Aí agora o diabo vai tentar atrapalhar o culto, tentando fazer Jesus perder o foco. Como? Com elogios. Vieste para nos destruir? Eu sei que o Senhor pode nos destruir. O que é que eles estão dizendo? Tu és o Todo-Poderoso e tu pode nos destruir, fazendo Jesus perder o foco. Segundo, eu sei que tu és o santo de Deus. Tudo isso aqui era verdade ou mentira? Era verdade. Mas eu quero que os irmãos aprendam uma coisa aqui esta noite: palavras verdadeiras na boca do diabo ainda é o diabo falando. A igreja tem que aprender isso, irmão. Tu está lá no teu trabalho, teve uma crisezinha com teu marido em casa, o diabo viu. Aí o bonitão chega e diz, eu, com todo respeito, olha, aí é o diabo. Com todo respeito, eu quero dizer que você está maravilhosa hoje. Satanás purinho. Ai, irmã, ai meu Deus, meu marido nunca diz isso. Cuidado, irmã, porque pode até ser que tu tivesse maravilhosa. Era um elogio talvez até verdadeiro, mas aí era quem falando? Era o diabo. Cuidado para você não estar dando ouvido ao diabo por causa da voz mansa, por causa da voz bonitinha, porque mesmo que seja verdade, ainda é o diabo. Atos 16 não precisa abrir, mas Paulo fica passando com Silas. Aí o diabo na vida de uma jovem fica dizendo, estes homens aí, é aqueles que pregam o caminho da salvação, são homens de Deus. A Bíblia diz que Paulo se irritou, porque homem de Deus não aceita elogio do diabo. Paulo foi lá e disse assim, em nome de Jesus, sai dela. E o demônio saiu na mesma hora. Paulo estava dizendo, você, Satanás, não vai me fazer perder o foco com os seus elogios, porque aquele que serve a Deus com sinceridade, ele quer é o reconhecimento do céu. Aleluia. Vamos para o último ponto, irmão, senão eu passo a noite todinha. Quarto e último lugar, repitam após mim: no culto que Jesus está, tem libertação. Aí vale um glória a Deus, não vale? Jesus não aceita o elogio do diabo, irmão, porque senão as pessoas iam dizer que Jesus estava associado a ele. Jesus, ele vai ordenar com autoridade só duas palavras. Olha o poder de Jesus, irmão. Verso 25 de Marcos 1. Mas Jesus o vamos lá, Jesus o A palavra repreender aí no grego é a palavra epitimao.
E essa expressão grega significa censurar severamente. Jesus censurou severamente. Olha a primeira palavra que Jesus usou, verso 25: cala-te, cala a boca. Pode parar com isso, eu não aceito seu elogio, Satanás. A palavra cala-te aí, fimó, em grego, significa amordaçar a boca, manter sob o controle. Olha que coisa linda, irmão, nós estamos já acabando, mas olha que coisa linda. O diabo naquela sinagoga era quem mandava. O diabo naquela sinagoga era quem controlava. Mas chegou naquele culto um maior do que ele, e ele disse: aqui, Satanás, tu vai ficar de boca fechada, eu vou amordaçar tua boca, e tu que controlava, agora está sob o meu controle. Eita, irmãos, eu quero dizer esta palavra aqui esta noite, e eu quero profetizar pela palavra de Deus aqui neste lugar. Se o diabo estava controlando alguma coisa na tua vida, na tua casa, na tua família, nesta noite, pela palavra, entrega para Cristo, para que tudo fique sob o controle dele, porque é ele que tem todo o poder. Quando Jesus chega aonde o diabo controlava, é ele quem controla tudo. Eita, glória a Deus. Segunda palavra: sai deste homem. O verbo aí é exerromai, que significa expelir, expulsar. Olha o diabo, eu acho bonito esse versículo 26. Então o espírito imundo, verso 26, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Algumas versões diz convulsionando. O demônio saiu irritado, gritando, parece aquele menino birrento, né? Sai! Ele sai, mas sai, mas sai, mas sai. Quem pode dar um glória a Deus? Mas sai. Vai sair se esperneando, vai sair gritando, vai sair reclamando, mas vai sair, demônio do inferno, porque quem mandou foi Jesus Cristo, Filho de Deus. O demônio foi embora. E olha como é que termina o culto, irmãos. 27. Todos se admiraram ao ponto de perguntarem entre si: que venha a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Aí a fama de Jesus começou a correr por todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Aí o povo começou a dizer: ei, chegou um homem na cidade de Cafarnaum. Quem é? Ele é diferente. Como assim? É porque ele tem poder. Ele tem poder para ensinar. Ele tem poder para expulsar demônio. Como assim? Com uma palavra só, ele ordena e os demônios lhe obedecem. Rapaz, que história é essa? Pode ficar em pé, irmãos. O culto que Jesus está tem libertação. E eu quero terminar este culto nesta noite dizendo aos irmãos: Jesus está neste culto. E Ele já nos ensinou pela sua palavra. E se há alguém aqui nesta noite preso no alcoolismo, na prostituição, preso na bebida, preso nas drogas, preso no pecado, preso em qualquer lugar, eu quero dizer para você aqui nesta noite que a presença de Jesus é poderosa para te libertar do cativeiro. Ele te liberta hoje, se você crer. Diga comigo assim, irmãos: não queremos, está fraco, não queremos a presença do diabo. Nós só queremos a presença de Jesus. Vamos louvar, irmãos, vamos louvar. E se tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida hoje, levante uma da sua mão, eu quero orar por você. Se tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus, quer ser crente, levante a sua mão. Aqui, nós temos uma senhora aqui, glória a Deus, aleluia. Há mais alguém entre nós que deseja entregar a vida a Jesus e ser liberto hoje?